O programa Caminho da Universidade tem a satisfação de receber o primeiro programa de 2019, comendador, cidadão honorário da Vitória, nosso querido promotor de justiça, doutor Júlio Ribeiro de Campos Neto, ele que cuida da vara da família, juventude e anexos aqui da Vitória. Meu caro doutor Júlio, seja bem-vindo ao programa Caminho da Universidade, TV 1000, que é a afiliada TV Cultura do Brasil. Estimado professor, é uma alegria poder estar novamente aí no seu programa, especialmente o senhor que é um militante na área da educação, uma pessoa que faz um trabalho magnífico no âmbito da imprensa local, que sempre prestigiou os trabalhos realizados pela Promotoria de Justiça. Então, sinto-me honrado não apenas pelo convite, mas por poder participar do primeiro programa deste ano, né? Estaremos bem com o senhor. Olha, encerramos com o general, né, da 5ª Brigada aqui de Ponta Grossa e iniciamos muito bem com o doutor Júlio. Agradeço então essa especial deferência, né? Ao estimado ouvinte também o meu forte abraço, carinhoso abraço e o desejo de que 2019, esse início de ano, seja magnífico para todos vocês. Com certeza. Muito bem, doutor Júlio, é bom conversar com pessoas que realmente acrescentam na sociedade. Como eu já mencionei, iniciamos bem porque o senhor sempre tem uma conversa saudável, útil, vem de encontro com os anseios da população e pelo ser que o senhor é. Acima de tudo, um cidadão que produz bons frutos na sociedade. E claro, vem a questão da sua função, do seu lado profissional, que hoje é exemplo e referência. Mas eu preciso, antes de nós entrarmos em relação às suas atividades, falar da alegria da gente presenciar, assim, algo realmente justo, expressão de gratidão, através da Câmara de Vereadores, o presidente Almires no ano passado, e todos os vereadores e as vereadoras, quando então, né, concordaram em todos os graus de que Júlio Ribeiro, promotor, e Dr. Carlos, do nosso juiz, deveriam ser reconhecidos como cidadão honorário de Irã Vitória. Nos fale desse momento, sabe, de expressão, dizer assim, obrigado a vocês que entendem e abraçaram o Irã Vitória, uma cidade para morar e realizar todos os sonhos de ordem pessoal, familiar e profissional. Foi realmente assim uma homenagem, um reconhecimento, diria eu, totalmente inesperado de minha parte. Até porque tenho a humildade, né, professor, necessária de refletir e achar que talvez até existam pessoas mais gabaritadas do que eu para poder receber uma honraria tão especial quanto esta. Mas fico, sem dúvida alguma, muito feliz e sinto-me honrado com esta especial deferência, porque faz parte já da filosofia de trabalho da Promotoria de Justiça de União da Vitória, ou seja, de toda a maravilhosa equipe desta Promotoria de Justiça, de que, antes de tudo e acima de mais nada, nós somos servidores públicos. E sendo servidores públicos, a nossa meta principal tem que ser a de servir bem ao público a que estamos inseridos e devemos obrigação. E quando aquele espaço político, que é a Câmara dos Vereadores, a meu ver, o órgão mais representativo sobre o viés democrático, pela sua pluralidade, pela sua diversidade de pessoas que lá estão e que representam os mais variados locais, né, da nossa querida União da Vitória, resolvem reconhecer o trabalho feito pela Promotoria de Justiça, né, é sinal de que estamos no caminho certo. É sinal de que esta meta diária de trabalho está sendo atingida, porque vem agora o reconhecimento, então, da sociedade união-vitoriense, ou seja, do público que nós servimos e que, como disse, muito bem representado por pessoas de honradez e competência indiscutível, a começar pelo próprio presidente da Câmara, o estimado vereador Almires, né? Mas representantes ali que ao longo do ano de 2018 deram profícuos exemplos
para a sociedade brasileira, para a sociedade união-vitoriense, que clama por responsabilidade e comprometimento dos agentes políticos, né? De nada adianta a gente discutir uma sociedade ideal se os agentes públicos já não darem o seu exemplo. E a Câmara deu exemplos únicos ao longo de 2018, né? Desde discussão de projetos de lei relevantíssimos, como aquele da questão afeta do consumo de bebidas alcoólicas em vias públicas, né? E nós que lidamos na área da justiça, nós sabemos que esta questão está intimamente ligada a problemas de saúde, a problemas criminais, etc. A própria criação no âmbito municipal do projeto, agora por lei virou programa, né, de evasão escolar. E para fechar o ano com a devolução de valores para a educação e para a saúde, pontos nevrálgicos de qualquer sociedade, qualquer comunidade brasileira. Então, demonstra que os nossos estimados vereadores demonstram que estão dando o exemplo que a sociedade tem tanto cobrado. Isso, sem dúvida alguma, a meu ver, dignifica ainda mais a honraria conferida, né? Muito bem. Doutor Júlio, comendador e cidadão honorário na Vitória. Como é que vai o Ministério Público na Vitória? Eu sei que é uma equipe fantástica de promotores, promotoras, todos com o compromisso de zelar, são instrumentos para melhorar a vida do cidadão, os defensores exatamente do povo. Essa equipe maravilhosa, nos fale como está o Ministério Público. Antes de falar como está, eu tomo a liberdade de falar como foi, até para também tentar compreender um pouco melhor, né? Quando aqui cheguei como promotor titular no ano 2003, mas já estava aqui como promotor substituto desde o ano de 2000, dia 1º de janeiro de 2000. Dia 1º já? Primeiro de janeiro. Dia já vim nas férias de janeiro trabalhar, né? Olha só. E aí eram 3 promotores titulares e um funcionário concursado no Ministério Público para prestar apoio e estagiários do curso de Direito. Hoje nós somos em 7 promotores de justiça e contamos com uma equipe de mais de 30 pessoas, entre estagiários, servidores e colaboradores. Houve uma evolução, a meu ver, sensacional e isso, sem dúvida alguma, dignifica e melhora o serviço prestado pelas promotorias de justiça, que tem promotores que atuam nas mais variadas áreas e frentes, né? Nós temos, por exemplo, a promotoria da qual eu sou titular, que é encarregada da parte do atendimento à comunidade, por meio da central de atendimento, e a promotoria da infância e da juventude. Nós temos a doutora Rosana, que é responsável pela promotoria da saúde pública. Nós temos o doutor Ademir, que é responsável pela promotoria criminal, tal qual o doutor Tibério. Nós temos o doutor André, que é responsável pela promotoria de defesa do patrimônio público. Nós temos a doutora Juliana, que é responsável pela promotoria de defesa do meio ambiente. E nós temos também o doutor Rafael, que presta um apoio para todas as promotorias de justiça, em virtude até do volume de serviço, às vezes é necessário o auxílio e a contribuição de um outro promotor de justiça, né? Então nós temos uma equipe muito maior, muito qualificada, né? Especificamente no âmbito da promotoria da qual eu sou titular, eu também conto com pessoas maravilhosas que prestam um apoio incondicional à causa que defendemos, que é o do serviço público de qualidade, eficiente e acolhedor, né? Desde a assessora Araceli, a coordenadora da central de atendimento, a Nayana, a oficial de promotoria, a Rúbia, né? Os estagiários de pós-graduação, o Guilherme, a Raquel, a Alana, a Amanda, né? Enfim, nós temos uma equipe que se compromete diariamente em buscar este serviço de qualidade, né? Mas isso até para o estimado telespectador, e aproveitando dessa oportunidade, eu tenho também por hábito, sempre na conclusão de ano, fazer o levantamento de como foi o volume de trabalho ao longo do ano que se passou, né? E apenas aí a título de curiosidade, ou até mesmo para fins de prestação de contas, afinal de contas, todos nós somos pagos com dinheiro público, né?
Importante lembrar que nós fechamos o ano de 2018 analisando, emitindo, né, pareceres em processo em torno de 7 mil, um pouquinho mais do que isto, né, 7 mil processos analisados. Nós temos também a participação em torno de 1.100 audiências, mais de 3 mil pessoas atendidas, e junto com isso nós temos também o software do próprio Ministério Público, que encarrega, né, de coletar todos os dados desse trabalho diário nosso, desde a participação numa audiência, ao atendimento ao público, ao deslocamento a uma comunidade do interior, que também está batendo quase 10 mil atuações ministeriais ao longo de 2018. Então isso significa que, se nós demos conta de toda esta demanda, isto se deve sim a toda a competência da equipe e a dedicação, porque eu já lhe asseguro que não é só o horário regular de expediente que permitiria que nós fizéssemos frente a todo esse volume de trabalho. Muito bem. Doutor Júlio, nós vamos ter que encerrar o primeiro bloco, mas uma perguntinha antes. O mais antigo promotor é o doutor Ademir ou o doutor Tibério? Aqui em União da Vitória é o doutor Ademir. Mas, em termos de carreira dentro do Ministério Público, é o doutor Tibério, né? O Tibério só veio depois para cá, para a União da Vitória. Mas como promotor titular, o decano nosso é o doutor Ademir Ribeiro de Souza. Aliás, me permita, uma pessoa maravilhosa, um colega com um coração que 10 vezes o tamanho dele, ele já não é pequeno, né? O cara é alto, né? Até que quando foi, ele fala que quando foi servir o exército já foi convocado até para Brasília em virtude da estatura, mas é uma pessoa do bem, comprometida, que adora essa cidade, que adora ser promotor de justiça e que também, veja, também me ajudou muito a compor o Júlio promotor de justiça. Muita coisa eu me inspirei nas atitudes do Ademir. Muito bem. Doutor Júlio, eu vou lhe questionar já para o segundo bloco. Vamos fazer um feedback, um balanço de 2018 com alguns dados, que eu sei que o senhor realmente leva a risco esses dados. É rapidinho, a gente já vai voltar com o segundo bloco. Perfeito. Estamos apresentando o programa Caminho da Universidade. O nosso entrevistado de hoje é o comendador, cidadão honorário de Vitória, nosso querido doutor Júlio Ribeiro de Campos Neto. É rapidinho, já retornamos. Estamos retornando com o programa Caminho da Universidade e o nosso convidado de 2019, o primeiro desse ano, é o nosso comendador, cidadão honorário de Ana Vitória, nosso querido doutor Julinho, se assim ele me permite. Total liberdade aí, né, professor? Sempre com carinho, essa é uma forma carinhosa. Exatamente. Que todo mundo, doutor Julinho e tal. Desde a época já da escola, do colégio, e acabei levando isso aí pro meio profissional, pro meio familiar, até porque, né, professor, quem me conhece um pouco mais perto, direto, por exemplo, o senhor, eu sou aquele mesmo cara que você vai ver fazendo compra no mercado, andando de bicicleta com a filha na rua, na fila da panificadora. É o mesmo cara skate que você vai também, ver andando de skate, né? Ou fazendo stand-up no Rio, né? Mas é o mesmo cara que você vai ver dentro da Promotoria de Justiça. Eu procuro ser sempre uma pessoa muito autêntica. E eu acho que isso também, de certa forma, contribui e principalmente dá mais liberdade para aquele cidadã que precisa da nossa ajuda, do nosso aproxima, apoio, né? Fique mais à vontade de nos procurar. Né? Que bom. Muito bem. Você vê que eu nem fiz a pergunta, mas eu fiz no primeiro bloco. Por isso que é bom conversar com o senhor. E, doutor Júlio, eu me questionei sobre um feedback das realizações de 2018 junto à Vara da Infância, Família e Juventude, a qual o senhor responde que é a terceira promotoria. Mas, eu sei que o senhor tem dados e como é bom nós fazermos uma analogia para entender, ver se realmente estamos produzindo, estamos alcançando os objetivos traçados. Com dados se faz uma analogia e tranquilamente se vê que as ferramentas, os instrumentos utilizados estão dando resultados.
Nos fale sobre isso, doutor. Que nem eu falava, né, com o senhor ali no primeiro bloco, realmente assim foi um ano extremamente intenso e puxado em termos de serviço, né, professor? Você veja, analisar mais de 7 mil processos, ter mais de 10 mil intervenções registradas, mais de 3 mil pessoas atendidas, né, ter participado de mais de 1000 audiências e ainda arrumar tempo para as palestras nas escolas ou nas comunidades, para as audiências fora, para o conhecimento, né, as audiências públicas com a comunidade, que são feitas não apenas no interior da comarca, mas esse ano nós fomos até fazer uma audiência a pedido na Lapa, numa comunidade do interior, então assim... Mas não é o território dos senhores? Não é, foi um convite para a equipe ir para levar quanto orgulho para o Ministério Público e para o Poder Judiciário. E o Poder Judiciário também, porque né? foi um convite dirigido à Promotoria da Infância e ao Juizado da Infância, capitaneado pelo Dr. Carlos. Essa dupla que realmente faz tudo para promover justiça e cumprir o seu lado profissional. Bacana, a gente fica uma orgulhoso. alegria, Então, uma alegria. Parabéns ao senhor e ao Dr. Carlos. Por ter a oportunidade de trabalhar com o Dr. Carlos diariamente é uma fonte de constante aprendizado, né? Ele é uma pessoa, um ser humano maravilhoso, extremamente competente e dedicado àquilo que ele se dispõe a fazer. Então, só anima a seguir mais adiante. Mas como eu falava para o senhor, foi um ano com bastante serviço, mas também com resultados muito positivos, né, professor? Inclusive em termos de ações judiciais, nós costumamos aqui no âmbito da Promotoria de Justiça promover ações civis públicas, né? E finalizamos inclusive o ano tendo uma ação que aqui foi ajuizada, buscando o asseguramento do direito aos alunos portadores de necessidades especiais que tenham laudos psicológicos, pedagógicos, médicos, indicando a necessidade de apoiamento de um segundo professor. O Estado estava se negando a cumprir esse direito de educação inclusiva até previsto na lei. E entramos com a ação civil pública. Dr. Carlos, obviamente, após a regular instrução do processo, deu a sentença favorável. E agora, aí, no último dia útil do mês de dezembro passado, o Tribunal de Justiça confirmou a sentença do Dr. Carlos na integralidade, assegurando o direito não apenas aquele aluno específico que eu entrei, mas para todos os demais que se enquadrarem na situação. Consideraria uma vitória. Com certeza. E uma vitória até porque, em termos jurídicos, foi um precedente muito importante criado no âmbito do Estado do Paraná, no Tribunal de Justiça. Eu até cheguei a fazer uma pesquisa de jurisprudência, mas a temática abordada é assegurar especialmente o direito, não no caso concreto apenas do aluno, mas também para toda a coletividade, no sentido dos outros alunos que precisarem também ter esse direito, apesar de não estarem nominados no processo. Foi uma decisão, diria eu, até inédita no âmbito do Poder Judiciário. Então, foi uma vitória maravilhosa, esforço, esmero e dedicação da equipe que compõe a Promotoria de Justiça, né, que auxiliou na coleta de dados, elementos para instruir este processo. Temos também ainda na área da educação o carro-chefe, digo eu, que é o trabalho de prevenção e combate das situações de evasão escolar. Esse assunto eu quero realmente entrar, e já que o senhor vai falar, que eu sei que é um trabalho seríssimo, mas muito sério, feito por diversos segmentos, as parcerias, toda a rede, e já eu vou fazer um questionamento sobre o livro. Isso mesmo. Esse livro que realmente é uma referência em termos desse trabalho maravilhoso, né? Se está pronto e quando será lançado. Então, fique à vontade, doutor. Esse trabalho da evasão escolar, que teve lá seu início no ano de 2008, né? E que no ano de 2018, então, fechou 10 anos de trabalho. É uma forma que se criou um processamento, um procedimento, um protocolo totalmente diferenciado e que até então não existia. Ousaria dizer, não existia em nível de Brasil. Por que eu lhe digo isto? Porque a questão de 4 anos atrás, o Estado do Espírito Santo fez uma pesquisa de trabalhos ligados à evasão escolar no Brasil e selecionou aquele desenvolvido aqui por União da Vitória. Inclusive fez um evento onde convidou para participação, no caso o Dr. Carlos, o juiz, eu como promotor,
À época, o chefe do Núcleo Regional de Educação era o estimado professor Adilson, que também lá se fez presente, para nós contarmos um pouco desta experiência. E deu para ver o encantamento deles com essa metodologia de trabalho. Tanto é verdade que lá, diferentemente daqui, que o trabalho cinge-se à comarca de União da Vitória, lá foi aplicado no estado inteiro. Todo o estado do Espírito Santo inteiro. Né? Teve também uma colega promotora de justiça do Mato Grosso do Sul que pediu informações para levar para a comarca dela. A coordenação das promotorias de educação do Rio de Janeiro também pediu material, né? Teve, salvo engano, o Dr. Carlos também no estado do Rio de Janeiro recebeu um prêmio até em virtude desse trabalho na área da evasão escolar, né? A Patrícia Ciola, que é a juíza que foi lamentavelmente assassinada, né? Então, enfim, é um trabalho realmente de destaque diferenciado, né? E por ser ele diferenciado, veja, que agora se constrói em nível estadual, direi o estado do Paraná, a construção de um novo protocolo de enfrentamento e combate à evasão, aonde o Dr. Carlos tem sido constantemente consultado, né, para ajudar a construir. Então mostra que alguma coisa de bom tem, né? Com certeza. E tanto tem que nesses 10 anos, nada mais justo que no ano de 2018 se optou por o quê? Por fazer uma compilação de experiências e trabalhos realizados por nossos estimados e competentíssimos professores para relatarem casos de sucesso enfrentados no âmbito da sua comunidade escolar. Esta compilação, este livro, né, já está pronto, né, direi eu, está no prelo, né, mas já com todos os artigos, com todo o material necessário para a sua impressão, e foi muito bem conduzido pelo professor Ricardo Brunhago, chefe do Núcleo Regional de Educação, né? Mas também falo aqui que para este sucesso, o senhor e a professora Adriana também tiveram uma participação importantíssima, dedicaram-se ao extremo para a confecção desses artigos, para a definição gráfica, a correção ortográfica, enfim, também houve uma contribuição muito importante. A Adriana se dedicou bastante, né? A gente colaborou, né, também. E veja, seria nada mais justo então, já que é um projeto, um trabalho reconhecido em nível de Brasil, de que celebrarmos a primeira década mostrando para o Brasil por meio de um livro, e o livro fica assim na história. Registramos então na história da educação local e nacional este trabalho. E valorizando quem? Todos aqueles lá que dia após dia fazem o seu trabalho e fazem a diferença para mudar a realidade, e que são os nossos queridos professores e demais integrantes dos corpos docentes das escolas. Então, este ano, quando o Correio dedica, lançamento do livro. Sem dúvida alguma. Ótimo. Né? Será o coroamento, diria eu, desse trabalho maravilhoso exercitado pelos nossos queridos professores. Muito bem. Eu teria muitas perguntas, mas nosso tempo já estourou, doutor Júlio. Mas rapidinho. Sim. O senhor veio num programa especialmente falar sobre a família Cleto da Silva. Tem uma história maravilhosa da família, o quanto eles colaboraram. Esses dias entrevistamos juntamente com a minha chefe, a Andressa, que é a Catarina Bachinski, e ela falou do seu avô Eurico, que era o gerente da Caixa Econômica, que a Catarina tem a poupança número 3, a primeira mulher daqui a ter a poupança. Quer dizer, vamos falar sobre essas coisas. Me diz uma coisa, bem rapidinho, Ministério Público 2019. Podemos esperar o quê? Esperar sempre uma acolhida de braços abertos, né? Porque se nós estamos aqui é para servir e tentar servir da melhor forma possível. Então aí para o espectador, para aquele que nos conhece, sabe que vai ser um local em que vai encontrar sempre um ombro amigo e pessoas extremamente capacitadas, gabaritadas e competentes. Para se não conseguirem, porque infelizmente nem tudo a gente consegue resolver, mas se não conseguirmos resolver o problema, encaminhá-lo da melhor forma possível para o órgão competente para que assim o resolva.
mas que nem eu falo, é aquele ombro amigo para os momentos de dificuldade da população local. Muito bem. Meu caro comendador, cidadão honorário, nosso querido promotor, doutor Julinho, vamos falar daquilo que realmente abre as relações, né, doutor Julinho? Sua mensagem, 2019, primeiro programa, eu gostaria que o senhor deixasse a sua mensagem para os nossos telespectadores, para a comunidade aqui de Portão da Vitória, em especial as famílias que realmente fazem parte da Vitória, que o senhor tem responsabilidade dentro do profissionalismo. Por gentileza. Bom, eu começo agradecendo sempre esse trabalho de apoiamento do senhor por meio da imprensa, nos trabalhos realizados, né, pelas promotorias de justiça, porque a divulgação ela é muito importante, né? A capacidade e o número de pessoas atingidas pela imprensa local potencializa a visibilidade do Ministério Público, e tenho certeza de que não apenas o senhor, toda a equipe, a Andressa, né, todos os amigos da TV 1000 sempre contribuíram enormemente para a divulgação da Promotoria de Justiça. Então, em primeiro lugar, meu muito obrigado, e que vocês continuem tendo um ano iluminado e esse trabalho maravilhoso, social, diria eu, e de cidadania que vocês desempenham, né? Ao estimado telespectador, agradeço aí a sua paciência, o seu carinho, né? Desejo que 2019 seja um ano repleto de realizações, de alegrias, né? As nossas famílias, né, que são a base da sociedade brasileira, não se esqueçam de que de nada adianta nós pensarmos que mundo que os nossos filhos terão, se também não pensarmos que filhos nós deixaremos para esse mundo. E para isto, a participação da família, ela é sim fundamental, dando os bons exemplos, dando os estímulos, impondo os limites quando necessários. Mas é isso que torna, sim, um ser humano plenamente desenvolvido, responsável e capaz. Muito bem. Um forte abraço. Em nome da nossa equipe aqui da TV 1000, muito obrigado, doutor Júlio. E eu tenho colocado semanalmente, e não vou me cansar de repetir, não existe problema sem solução quando você acredita no poder da palavra mágica educação. Até a próxima semana.